Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa semana, ao nosso Maio da Transformação aqui na Iluminata. Estou muito feliz dessa live de hoje. A gente vai trabalhar um tema muito interessante, a gente espera que vocês gostem. A gente tem uma convidada muito especial para participar dessa live, que é a Vanusa Cardoso. Espero que vocês gostem bastante desse tema, né? Hoje é a nossa escola de consciência plena, a gente vai trabalhar esse tema de comunicação consciente e o impacto nos relacionamentos. Então, eu vou só acrescentar aqui o tema da nossa live de hoje. Muito bem, bom dia para quem vai chegando. Deixa eu adicionar aqui a Vanusa. Bom dia Fê, Selminha, bom dia a todos que vão chegando, Cris. Bom dia, Pati. Bom dia Vanusa, muito Bom dia. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Começando segunda-feira com o pé direito, hein? A todo vapor, muito bem. Vamos Então, que gente, vamos. aqui a gente vai apresentar hoje, nós vamos falar um pouco hoje aqui no nosso Maio da Transformação, num tema muito interessante aqui falando da nossa Escola de Consciência Plena, que é a comunicação consciente e o impacto nos relacionamentos. Então, a gente vai falar hoje sobre comunicação não violenta, um pouco sobre mindfulness e toda essa questão da como que a gente torna consciente, cada vez mais consciente a nossa comunicação nos relacionamentos e que influência que tem isso aí nos relacionamentos, né? Então, para tratar desse tema tão importante, né? A gente considera esse tema tão importante, a questão da comunicação, né? Que permeia aí tanto, né? Do nosso dia a dia. A gente trouxe essa nossa convidada muito especial, que é a Vanusa Cardoso. A Vanusa, ela é psicóloga, ela é master coach, especialista em processos de grupo, expert em desenvolvimento de líderes, né? A Vanusa tem aqui em Santa Catarina uma consultoria, quase 12 anos, né, Vanusa, no mercado. Isso. Ela é certificadora do Extended DISC aqui em Santa Catarina, consteladora, enfim, uma apaixonada pelo que faz. Então, com certeza tem sinergia aí com o nosso tema, com a nossa escola, com a Iluminata. Então, a gente quis trazer, né, convidar a Vanusa para tratar esse tema tão importante da comunicação e a gente falar alguns aspectos aí sobre o relacionamento, né, os impactos no relacionamento. Então, Vanusa, é um prazer estar aqui com você. A gente agradece muito a tua presença aqui e a gente vai começar aí a semana falando desse tema tão importante, né, da comunicação. Exato. Prazer é todo meu, Pati. Gratidão. E aí, Vanusa, eu queria que você contasse assim falando sobre esse tema, né, que é tão relevante, a tua experiência no desenvolvimento da liderança, tua experiência na consultoria empresarial. O que você considera assim sobre a comunicação consciente, falando aí da comunicação não violenta, para quem não conhece esse tema, eu queria que você desse uma visão geral para a gente do que é a comunicação não violenta. Maravilha. Então vamos começar com o pé direito essa semana, falando desse tema tão apaixonante que para mim ele é muito mais do que um conteúdo, ele tem uma missão. Acho que a comunicação não violenta, a comunicação consciente, ela tem uma grande missão de harmonizar os relacionamentos, relacionamento tanto em casa quanto relacionamentos no trabalho. Então, falar desse tema no momento de pandemia, né, de grandes transformações internas que a gente vive, acho que é extremamente importante começar a segunda-feira já ajudando a harmonizar. Como você me apresentou, né, eu sou uma grande buscadora, eu trabalho há 20 anos na área de treinamento e desenvolvimento e sou uma apaixonada principalmente por esse tema, porque eu acredito que tudo comunica. A todo momento nós estamos comunicando, não só pelo nosso verbal, que pelo verbal é só 7%, mas através do meu corpo, do meu tom de voz, da minha coerência.
E quando a gente aprende que é possível, que existe uma técnica para eu acessar o melhor do outro, que é a base da comunicação não violenta, fica tudo muito mais simples, porque infelizmente a gente não tem esse conhecimento na escola, nem na faculdade. Eu digo por ser psicóloga, nem na própria psicologia eu tive acesso a esse conteúdo de comunicação não violenta. Então, sim, a gente aprende outras técnicas, né? Aprende a fazer uma análise do ser humano, mas essa forma de acessar o melhor de cada um a gente não aprende. Então, esse é o meu propósito, ensinar nessa live que é possível, que a comunicação não violenta é uma técnica totalmente possível de ser aprendida, e o propósito dela é acessar o melhor de cada um. A gente sai da nossa casa, a gente começa a nossa semana e a gente quer acertar, né, Paty? Sem Sempre, dúvida. né? Sem dúvida, a gente quer acertar com os nossos, né, com o nosso relacionamento, com o nosso trabalho, mas nem sempre a gente acerta porque a gente não aprende essas coisas, nem na escola, nem na faculdade. Então, esse é o meu propósito, trazer um pouco mais de consciência, linkando, né, o mindfulness com essa comunicação consciente, junto com a técnica da comunicação não violenta. Darei meu melhor. E a gente tem, ao contrário, né? A nossa base muitas vezes vem dessa cultura, dessa questão familiar, com vários vieses de comunicação, né? E que às Isso. vezes esse contexto todo, a gente acredita que ali é a melhor forma de se comunicar, e muitas vezes aí que estão as questões que distanciam, que acabam gerando vários conflitos nas relações, né? Essa forma de se comunicar. Uhum. Porque cada um traz, né, na sua comunicação toda uma base, né? Você como mestre aí da constelação sistêmica, a propósito, quero ao vivo aqui parabenizar o teu trabalho, que é maravilhoso. Eu sou sua fã dos teus cursos, né? Então, Gratidão, Vanessa. a gente sabe, né, Paty, o quanto junto com eu, Vanusa, 41 anos neste momento, vem toda uma base, vem toda uma história. Então, muitas vezes eu não acredito que existe um jeito diferente de fazer, de comunicar, porque foram tantas crenças cristalizadas lá atrás que eu fico até duvidando, será que isso dá certo? E quando a gente não entra de forma genuína, com uma intencionalidade positiva, desarmado, para aprender uma técnica, não tem técnica que resolva. Então, acho que um ponto principal é, assim, entender que existe sim um método, só que é igual fazer academia. Né? A gente não vai aprender, ler um livro do Marshall Rosenberg de comunicação não violenta, assistir uma live da Vanusa e da Paty, e, comecei a aplicar hoje, Vanusa, não resolve. Calma. Então, eu tenho que começar. Né? Vai ser um pouquinho desajeitado, igual aprender a dirigir. Né? E aí eu vou treinando, treinando. Com o passar do tempo, sim, eu vou vendo que, aos poucos, parece mágica, mas os meus relacionamentos eles vão ficando mais harmonizados, porque eu começo a dar limite para o outro, porque a comunicação não violenta não é só eu conseguir falar de forma gentil, firme, não é só isso. A comunicação não violenta passa também por eu não permitir que ninguém me violente. E quando eu consigo frear isso e alguém está sendo violento comigo, eu digo, olha, eu percebo que essa não é uma boa hora para a gente conversar. Podemos voltar a conversar amanhã? Então, assim, eu não entro na violência, eu não entro em agressividade com o outro, mas eu me imponho para que o outro não me violente, porque se eu não conseguir controlar o que está dentro, fora, principalmente nesse momento de caos, tá uma loucura. Então, a comunicação não violenta está muito aí, em eu desconstruir coisas lá de trás e acreditar que existe uma forma, existe uma metodologia, um processo, né? A comunicação não violenta, só que ele é treinável. Mas a boa notícia é que é possível, E através da tomada de consciência e do ressignificar de coisas encrenquinhas lá de trás, né? tem muito do que você fala, é muito além do comportamento em si, da mudança da fala, mas a gente está falando aqui de mudanças em níveis maiores, né? Mudanças de crenças, quebras de paradigmas. E a gente aqui, né, falando da nossa escola aqui de consciência plena, a gente trabalha muito essa questão do mindfulness, da atenção plena nos relacionamentos e como um modelo de pensamento. Eu E, vejo muito a sinergia do conceito, toda a filosofia do mindfulness com a comunicação não violenta, principalmente na questão do não julgamento, né? Porque a gente está falando de realmente desaprender, né? Para aprender, desaprender os modelos antigos, como que a gente aprendeu a pensar sobre o outro, a se comunicar sobre o outro, para a gente reaprender esse novo modelo
que vai em vários níveis neurológicos, né? Comportamento, crenças, valores, ele afeta uma série de coisas aí de modelo de pensamento. E eu queria Totalmente. que você contasse assim, como é que você vê essa sinergia dessas ferramentas, dessas sabedorias, né, do mindfulness, da comunicação não violenta, como esse Uhum. modelo de pensamento? Eu vejo que está totalmente conectado, principalmente agora fazendo com você o curso de Mindfulness, fica ainda muito mais claro para mim, porque é exatamente o que você falou. Para dar certo a técnica da comunicação não violenta, eu preciso estar inteira nessa relação. Eu preciso desarmar, me colocar numa intencionalidade positiva, sem julgamento, sim treinar a forma. A gente vai falar, inclusive nessa live eu preparei alguns cases para a gente, ao invés de dizer desse jeito, diga desse outro, né? Então vai ter esse Muito treino legal. para na live. Então a gente Ótimo. O vai pessoal treinar. aqui, inclusive, Vanos, adora prática. Então, o pessoal sempre Pronto, perguntam, ah, como é que a gente vai praticar? Então, o pessoal adora práticas, então vai ser bem legal. ótimo. Gente, já peguem papel e caneta, porque tem 5 cases que eu preparei para a gente treinar. Ao invés de dizer que seria desse jeito, de uma forma violenta, diga desse outro, tá? E vocês também vão fazer exercícios, a gente vai provocar nesse sentido. E a conexão do mindfulness com a comunicação não violenta, eu vejo que tem um link total, porque para que eu consiga ir inteiro para essa relação, eu preciso ir no que a gente chama de estado de presença, né? Que você é especialista aí nesse tema. Então não tem outro jeito. É como se mindfulness ele fosse a base de transformação para várias temáticas, inclusive para a comunicação não violenta. Da Uhum. mesma maneira, eu trabalho com líderes, né? Não tem como eu liderar, dar um feedback para o meu colaborador se eu estiver com a cabeça na lua, pensando em outra coisa. Eu tenho que estar inteira, presente. Então, está totalmente conectada. E você falou da empatia, né? Do não julgar. A comunicação não violenta, ela passa exatamente por essa matriz que eu chamo de forma e intenção. Então, eu preciso sim, existe sim uma forma que é o que eu digo, tem toda uma etapa que a gente vai explicar, né, os 4 passos da comunicação não violenta. Então, tem toda uma forma treinável, é como se fosse assim, eu não sei aprender, eu não sei o idioma japonês. Então, a comunicação não violenta é um novo idioma que a gente pode sim aprender, só que igual, né? Vou para a escola de idiomas, no início vai ser aquela desgraceira, né? Uhum. Vou saber algumas palavrinhas, outras vou ficar com vergonha. Então, é igualzinho aprender um novo idioma, que é o pilar da forma. Mas de nada adianta eu saber todo o script, eu ir para toda a aula, todos os dias, saber tudinho, se não tiver o pilar da intenção. Então, é forma e intenção. A comunicação não violenta, ela só dá certo se sim eu treinar a minha forma, aprender esses novos scripts, ao invés de dizer diga, mas principalmente eu ter uma intenção genuína em ir para este encontro, em ir para essa relação desarmada. Se eu não entrar com essa intenção genuína, desarmada, de querer ajudar, de querer fazer dar certo essa relação entre chefe, colaborador, marido, mulher, colega, esquece qualquer técnica porque vai ser hipocrisia. E pelo contrário, vai ter até um efeito inverso, porque a pessoa vai dizer, ah, Vanusa vem cheia daquelas técnicas lá, olha aí, ó, tá me manipulando. Então é melhor nem ter técnica do que ir com uma técnica se não tiver o coração aberto. E o Marshall Rosenberg, ele traz muito isso, que é uma técnica muito do coração, a comunicação não violenta. Então, passa muito por aí, Paty. O mindfulness dá toda a base para essa técnica linda, né, genuína de acessar o melhor do outro. Isso é muito próximo quando a gente aprende a programação neurolinguística também, né? Porque a gente aprende lá no começo, a gente aprende o metamodelo, né? E a gente fala assim, se a gente não tiver esse estado mesmo genuíno, presente, a gente começa a ficar meta chato, que aí tudo vira aquele modelo e aí as pessoas já começam a sacar, nossa, mas peraí, deixa. Então é necessário mesmo essa presença, né? E esse coração aberto para realmente estar interessado em aprimorar essa comunicação. E é um processo de adaptação, né? Um processo de mudança e que a gente muda não só o comportamento mesmo, mas muda a postura, né? Uma Exato, mudança profunda de postura em relação a você, ao outro, né? exato. E é tão interessante, né, Vanusa? Eu queria que você falasse a importância que isso tem para a liderança, para os contextos familiares.
E agora, com essa questão da pandemia, as pessoas convivendo mais, assim, essa convivência dentro de casa, que a gente Uhum. ouve falar também no aumento dessa violência doméstica, né? A importância que tem da gente conhecer toda essa sabedoria. Nossa, Paty, acho que mais do que nunca, porque eu vejo por mim, né? Acho que a gente não precisa nem ir fora, né? Quando eu olho para mim, eu, Vanusa, tinha uma rotina de toda segunda-feira, normalmente, eu fazia minha malinha, ia, viajava, ia dar treinamento em Blumenau, São Paulo, enfim, para tudo que era canto, né? Para os líderes e equipes. E aí voltava no meio da semana, ficava 1, 2 dias, 3 fora. E agora a gente não pode mais encontrar com os grupos, então eu todos os dias estou em casa, né? Meu noivo também todos os dias está em casa, então é inevitável, é muito mais desafiador, porque muda tudo. Uhum, Então, sim. eu imagino que quem está nos escutando é a mesma coisa. E quanto mais a gente fica junto, mais a gente a gente começa a ver o defeito do outro, as dificuldades, né? Porque é aquela história, tá no meu foco. Tudo que a gente foca expande, né? Então, Isso. não tem jeito, é igual a história do carro. Eu decido comprar um carro, né? Que na PNL fala muito, né? Decido comprar Isso. um carro de tal modelo, de tal cor, e eu passo a ver aquele monte de carro igual. Então, agora, eu imagino que, assim, nos casamentos, né? Tendo que trabalhar a semana toda na mesma casa, no mesmo ambiente, fica ainda mais desafiador. E é mais um motivo para agora a gente treinar a forma de a gente comunicar para não fazer desse momento um verdadeiro inferno, né? Para não fazer Uhum. desse momento que ele pode ser um momento tão grandioso de melhora para os casamentos, de melhora para os relacionamentos, para as empresas, porque olha que importante, assim, eu estava pensando esses dias, né? Certamente as crianças, elas vão agradecer tanto o coronavírus daqui a uns anos, porque estava tão distante, né? O pai, mãe, saía segunda-feira, aquela loucura. Então Quase agora, não via, né? exatamente. Então agora é um momento que assim as famílias elas podem ficar mais juntas, só que dependendo da forma que se cria esse ambiente, essa atmosfera, vira um inferno ou vira uma harmonia. Então acho que essa técnica, tanto mindfulness quanto a comunicação não violenta, ele é fundamental para que a gente tenha relacionamentos mais harmônicos em todas as áreas da vida. E essa técnica ela se aplica em tudo, Uhum. não é só no trabalho. Sim. E com Em as geral, lideranças né? Tudo. Todas as geral, relações. exatamente, exatamente. Mas só que assim, eu falei ali, né, primeiro da forma e da intenção, e depois de entender a forma e a intenção, eu preciso de forma muito honesta e íntegra responder para mim mesmo por que eu quero, sabe? Porque muitas vezes, eu vou ler um livro porque está na moda, eu vou fazer tal coisa porque está na moda. Não, mas o porquê que eu quero implementar a comunicação não violenta na minha vida? Porque não é fácil. Como eu disse, é um novo idioma, totalmente Uhum. possível, mas quando tem uma base que sustenta de porquê, que é aquilo que o Simon Sinek, né, traz, aquele coach bem famoso, ele nos traz, comece pelo seu porquê. Então, o porquê que eu quero fazer dessa semana uma semana mais harmônica aqui na minha casa. Então, é esse porquê que vai sustentar, porque não vai ser na primeira implementação da técnica que já vou ter resultado. Então, eu vou Uhum. precisar persistir para conseguir ter um melhor resultado. É para tudo, para essa mudança tão relevante de hábito, de modelo mental, é importante que a gente treine mesmo, que a gente comece a Isso, incluir aos poucos e que a gente veja essa transformação, né? isso. Mas o mais bacana é que, assim, os meus clientes, os líderes, eles dizem, Vanusa, parece mágica. Não é que o negócio dá certo? Uhum. E dá certo. Quando eu começo a treinar forma e intenção, quando eu genuinamente coloco no meu coração que eu quero ter relacionamentos mais harmônicos, menos guerra, mais harmonia, quando eu decido internamente de forma coerente, quando eu entro numa relação que tem aquela frase famosa, né, que a gente comunica normalmente para responder e não para entender. Quando a gente muda isso, olha que poderoso, né? Uhum. Porque eu converso com alguém, normalmente eu estou esperando o outro me dizer algo para eu já responder, para eu já retrucar, e o outro também, e aí vira aquele pandemônio, né? É E quando quando eu assim a entro gente no... não está na presença, a gente não está realmente Exatamente. na presença em realmente absorver ali, porque é uma dança, né? A gente absorve esse conteúdo, processa, retorna. Se a gente Perfeito. não tiver na presença, a gente não consegue fazer essa dança
a gente acaba atropelando, pensando ali no futuro, em coisas que não aconteceram ainda, né? E como isso é Perfeito. consciência, como isso é expansão de consciência, né? A gente Exato. sentir esse ritmo, sentir esse movimento, ter essa intenção por trás da comunicação, não simplesmente falar o que vem, sair do Isso. piloto automático, porque a gente está falando aqui em trazer algo com. Eu estando consciente do impacto que essa comunicação tem, eu vou escolher, né? Eu vou escolher melhor como fazer isso para o efeito que isso gera no outro e que automaticamente retorna para mim, né? Exatamente. Aí é que tá. Por isso que o mindfulness, a comunicação consciente, ela é a base para a Uhum. técnica da comunicação não violenta, para a técnica de um feedback, comunicação assertiva. Né? As técnicas, elas se readequam, mas o mindfulness, esse estado de presença, ele é base para tudo. Eu sou fã de carteirinha, né? Uhum. Dessa consciência, porque não tem como fazer nada inteiro se eu não tomar essa consciência, né? De ficar no Muito aqui e legal. agora. Gente, quem Não, está chegando aqui na live, quem quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, fiquem à vontade. Vanusa vai dar uns exemplos aqui, mas quem quiser perguntar aqui, está aberto aí para a gente interagir também, aproveitar aí toda a experiência que a Vanusa tem nesse assunto. E também, quem quiser compartilhar esse assunto aí para outras pessoas, manda aí o aviãozinho, compartilha, curte a página aí do perfil da Iluminata, que a gente vai aqui aproveitar o máximo possível desses nossos momentos aqui para transformar a nossa comunicação. Então, Vanusa, se você puder dar exemplos para nós aí dessa uhum. forma, o que a gente pode adaptar e já começar a usar na nossa semana, vai ser muito rico para Tá, nós. vamos lá, gente. Isso, vamos fazendo pergunta, porque eu e a Paty, a gente tem um ritmo, né, Paty, acelerado e a gente engata mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, antes de eu falar do exemplo prático, Paty, eu quero trazer um dado que eu acredito que ele seja importante para a gente Uhum. desmistificar um pouquinho, né, isso. Eu estava vendo aqui que só 7% da comunicação ela é verbal. Né? Só 7%. 38% é tom de voz e 55% é postura corporal. Então, primeiro ponto é a gente quebrar o paradigma que é uma coisa difícil de ser aprendida. Porque olha só, a forma, que é o que eu vou dizer, né, o script lá bonitinho, é só 7%. O restante é intenção. Então, se eu não sei nada, nunca li nada sobre comunicação não violenta, mas se eu simplesmente me colocar na frente do outro numa intencionalidade genuína em querer fazer dar certo, olha, já vai funcionar mais de 90%. Então passa muito por aí, sabe? De eu colocar inteira o meu corpo, o meu tom de voz, não entrar em contratransferência, que a gente fala na psicologia, né? Que um fala algo, aquilo aciona um gatilho em mim, eu já retruco. Então, acho que esse é o primeiro ponto, porque muitas pessoas assistam ou fazem os meus cursos de comunicação e elas dizem, Vanusa, mas acho que eu nunca vou conseguir, porque eu não vou falar desse jeito que você falou. Eu digo, mas calma, esse jeito é igual à escola de idioma, você vai aos pouquinhos treinando, mas se você limpa o seu óculos e já se coloca genuinamente na intenção de querer fazer o meu melhor, passar aquele filtro, né? Sempre que eu for pensar algo sobre o outro ou dizer algo para o outro, passa o filtro da intenção positiva. Qual é a intenção positiva de eu pensar ou dizer isso agora para a Paty? Se eu passei esse filtro, eu vejo, não, por mais difícil que o que eu vou dizer para a Paty, é algo delicado, mas é para ajudar, tem uma intenção positiva, vai em frente. Agora, se não tiver uma intenção positiva, se aqui eu perceber, opa, não, eu estou julgando, eu estou sendo sarcástica, não vai agregar em nada, aí freia. Então, acho que esse também é um ponto importante, entender que só 7% é verbal, então é totalmente possível de ser aprendido, e entender se de fato vale a pena isso ir para frente ou não, porque muitas pessoas ficam nesse impasse, tá? Eu já aprendi a técnica, mas eu não sei se eu devo ou não dizer. E aí a regra básica é: passa o filtro. Teve intencionalidade positiva? Vai fundo. Ai, Vanusa, mas é tão difícil, é tão delicado dizer para o outro. Mas é a única forma de você ajudar o outro, sendo íntegro. Na comunicação não violenta, passa por um momento total de integridade. A gente não pode agir com mentir-amor que a gente estuda, que é o quê?
Eu quero, para não magoar a Paty, então eu não digo toda a verdade. Eu tenho que agir com amor e com verdade. Eu tenho que ser íntegra. Só que a forma de dizer que ela é treinável. Tá? Então isso Isso é também. tão importante para as nossas relações mais próximas, né, Vanusa? Que aí acho que entra mais essa questão das referências anteriores, né? Falando aí da família, dos pais, dos relacionamentos, né? Porque já tem várias coisas aí que passam na cabeça esses rótulos. Então, olhar às vezes o que está por trás dessas palavras que são ditas, né? Quando a gente Isso, recebe, é muito isso. importante, né? Porque às vezes vem de um jeito assim não tão legal essa comunicação, mas olhar essa intenção positiva do que está por trás disso, quando a gente recebe também essa informação, é fundamental, né? Perfeito. E alguns líderes, até trazendo o exemplo para os casamentos e para os líderes, né? Que é o meu dia a dia. Alguns líderes me dizem, Vanusa, mas eu não vou saber lembrar desse script no momento de dar um feedback. Eu digo, vai com toda a sua intenção. A sua intenção é genuína em ajudar essa pessoa? É. Então não tenha medo, porque ela pode resmungar, ela pode chorar, ela pode falar o que quiser na sua frente, porque vão vir inúmeras reações e você não vai ter controle. Às vezes o líder não fala, não comunica, não dá um feedback, porque ele quer ter controle de tudo, tá? Mas e se a pessoa chorar? Isso. Se a pessoa não sei o quê? A gente não tem controle de tudo. Com o tempo, você vai se tornando mais sênior na sua comunicação e, claro, você já vai tendo, né, consciência e alguns scripts treinados, mas nunca você vai ter controle de tudo. Mas quando você se coloca independente da relação, cara, eu vou ajudar. Eu quero ajudar essa pessoa. De forma pura, a pessoa, ela pode esbravejar, pode falar com você e você dizer, ei, Paty, eu só quero te ajudar. Aí sabe, o outro desmonta. Ele não sustenta a raiva dele, porque ele vê no meu olhar que eu não estou sendo irônica, porque a ironia, meu Deus, é pior do que um tapa, né? Que eu não estou sendo irônica, que eu não estou sendo sacana com ele, eu só quero ajudar. Então, acho que essa é a principal mensagem assim dessa live, sabe? Se coloca nessa intenção, porque quando você mudar a intenção, a forma é o mais simples. Muito rico, muito legal, Vanusa. E para quem está conhecendo hoje também esse tema, tem um livro que chama Comunicação Não Violenta. Quem fundou, né, criou, idealizou essa teoria maravilhosa foi o Marshall Rosenberg. E é tão interessante porque tudo isso nasceu por conta de ele sofrer bullying, sofrer violência na escola quando criança. E ele começou a estudar e perceber que, assim, o porquê que as pessoas são tão violentas. Então, olha que lindo. Da dor dele, ele construiu uma teoria, uma filosofia que ele levou para o mundo todo, levando amor. Então, o quanto a gente pode, mesmo que nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, se a gente estiver passando por alguma violência física, psicológica, mas o quanto a gente pode transformar essa dor em amor, que foi o que o Marshall fez, né? Então, indo aqui para a prática, Paty, tudo bem? Tudo maravilhoso, estou adorando. Alguma dúvida, gente? Só estão dizendo que você é maravilhosa, tem uns fãs aqui já te acompanhando, né? Ó, Então, quem conhece aí a bastante. Vanusa sabe que realmente ela vive, né? O que ela fala, é uma pessoa muito verdadeira e realmente dissemina amor aí para as organizações, né, Vanusa? Isso é muito legal. Gratidão. Eu amo o que eu faço. Você também, né? Ser humano que eu sou suspeita, que eu te adoro, meu Deus. Então, gente, depois, Paty, eu até pensei em compartilhar um conteúdo com esse passo a passo para quem está nos escutando. Ah, muito legal. E aí eu vou te mandar, e se alguém também quiser me mandar ali no meu Instagram, inbox, porque aí eu posso mandar um e-bookzinho, sabe? Um material Legal. com o passo a passo, tá? Ótimo. A gente disponibiliza aqui na Iluminata e quem quiser também acompanhar a Vanusa, segue a Vanusa aí no perfil dela, @Vanusa Cardoso Coaching também, e a gente disponibiliza aqui também na Iluminata. Isso. Até meio-dia, no máximo, eu já compartilho com você, que aí eu vou organizar bem bonitinho o material, tá? Muito legal. Então, assim, a partir do momento que eu já entendo que a base é a intenção, eu já desarmo, já me coloco nessa intencionalidade de ajudar o outro, de não julgar o outro, aí agora eu vou treinar a minha forma, né? Agora eu vou para a escola de idioma. Então, primeiro, sempre que surge uma relação, eu começo pela primeira etapa, que é da observação. Então, ao invés de
alguém me fala algo e eu já retrucar, eu dizer, seu grosso, não sei o quê, eu vou observar. Então, filtra, limpa o óculos e observa o que está acontecendo de forma pura. Observação, sem julgamento. Então, essa é a primeira etapa para a gente implementar na nossa vida. Observe. A segunda etapa é o sentimento. Então, eu preciso entender o que eu estou sentindo nesse momento. A partir do momento que a Paty me falou esse algo que eu não gostei, o que eu estou sentindo? O que acessou em mim? Foi a raiva, foi a tristeza, foi a culpa? E eu preciso tanto identificar o que eu estou sentindo, que aí quando a gente estuda as emoções inteligentes, e você é uma mestra, né, nessa área, eu preciso tanto identificar o que eu estou sentindo, porque a gente não para fazer isso, né, Paty? Uhum. A gente simplesmente reage, a gente não para identificar qual é o sentimento, qual é a emoção que é ativada, se é a raiva, se é o medo, se é a tristeza. Então, o porquê que isso me incomodou tanto? Então, primeiro se conecta em autoconhecimento do o que ativou em mim e começa a pensar também o que esse sentimento do outro gera nessa relação. Então, a primeira etapa é a observação, depois você treina essa linguagem do sentimento, de saber entender o seu sentimento e também entender o sentimento que isso está despertando nessa relação. Então, a segunda etapa é o sentimento. Depois, entra a terceira etapa, que são as necessidades. Eu tenho que compreender e declarar qual é a necessidade que causa esse sentimento. O que eu preciso nessa relação? Puxa, eu preciso de mais confiança. Eu declaro essa necessidade, eu compreendo internamente, também declaro para o outro essa necessidade. E, por fim, eu faço um pedido. Então, no final desse ciclo, que é o que a gente vai treinar agora, eu faço um pedido. Paty, olha, diante do que você falou, eu observei isso, isso, isso. E com essa minha observação, eu me senti triste, eu não me senti bem. Eu percebi que para mim é importante, olha só, estou seguindo, né? A necessidade. Eu percebi que para mim é importante tal coisa. E eu gostaria de te fazer um pedido. Podemos combinar a partir de agora, de a gente se comunicar dessa maneira, de a gente ter a nossa relação desse outro. Viu o que eu fiz? Então, eu segui as 4 etapas: observação, sentimento, necessidade e pedido. Em outros tempos, se eu não tivesse essa técnica, se você me falasse algo que eu não gostasse, eu poderia dizer, porra, Paty, qual é a sua? Por que você está sendo assim? Ação e reação, né? Exatamente. Tá Já vem o pegando. julgamento, a reação, já vem, às vezes, referências de situações anteriores que não necessariamente estão conectados com esse momento específico, né? Perfeito, Paty. E você trouxe agora algo muito importante, a coisa do espelhamento. Às vezes você fala algo para mim que não tem nada a ver com você, mas o que você me falou me remeteu à minha mãe. Um problema que eu tenho com ela, né? Ou com meu pai. E aí eu já entro em contra-transferência, já entro na ira, e aí ferra geral os relacionamentos. Então, a todo momento, a gente vai se relacionar com pessoas que vão ativar o nosso sistema, né? Que você é expert nessa parte sistêmica. E a gente vai, às vezes, ter reações de fúria que o outro não tem nada a ver, né? Por conta do meu sistema. Então, é ainda mais, o enrosco é ainda maior, né? Por isso é tão complexo se comunicar. Sim, por isso que é importante esse estado de presença e olhar, mesmo nessa interação com as pessoas mais próximas, olhar de forma genuína esse momento, né? Não, porque automaticamente a gente vai fazendo o link com esse repertório anterior, né? E a presença nos ajuda a estar mais aqui agora, percebendo esse momento e não as situações anteriores, né? Exatamente. E separando o que é meu e o que é do outro. Né? Acho que quando a gente tem essa sabedoria da comunicação consciente, do mindfulness, cara, tá, a pessoa falou algo e isso ativou essa raiva em mim. Mas por quê? Né? O que será que eu tenho que aprender? Então, não, isso é meu. Isso não é do outro. Então, não precisa ser tão cruel com o outro. Por isso que a base é a comunicação consciente, é o mindfulness. Não tem como ter nenhuma técnica se eu não tenho a base do estado de presença. A gente sai daquela ação e reação aqui dessa base, que ela é muitas vezes destrutiva, a gente olha para uma nova perspectiva, né? Um olhar mais, um olhar amoroso e um olhar de cima dessa situação que acontece. E aí amplia, né? Amplia minha consciência, amplia a minha tomada de decisão.
E a gente passa a ativar o neocórtex, né? A gente passa a compreender, ter respostas treinadas, porque a gente não se dá conta do quanto a gente é bicho, né? O quanto a gente reage, às vezes, igual a bicho, Isso. É o né? Com instinto, ira. né? A gente aqui que adora o enneagrama, sabe, é o efeito dos instintos, né? Esse Claro. efeito na comunicação, que é algo, essa resposta imediata, essa reação. Então, quando a gente está falando dessa ação e reação, a gente está falando muito dessa ação do instinto, né? E quando a gente passa a dar esse tempo, traz a presença, traz consciência, a gente consegue em níveis acima e começar a ter uma visão ampla do que realmente é. Perfeito. E eu até preparei aqui umas dicas, vou até cuidar com o tempo, porque O quando tempo vier. aqui passa voando, Vanusa. Eu e você em live A gente tem 20 minutos aqui para o encerramento da nossa live. E ótimo. aí o pessoal aqui adora práticas mesmo. Fala assim, como que a gente pode incluir isso e já começar a usar essa comunicação no nosso dia a dia? Perfeito. Então vamos lá para alguns cases. Preparem, gente, aí papel e caneta. Eu coloquei aqui 5 exercícios, tá? Então eu vou primeiro ser professora, né? Vou explicar o que é e depois eu vou pedir que vocês façam e rapidamente a gente já vai corrigir ao vivo mesmo, tá? Então o primeiro case é: seu trabalho está uma porcaria. Então imagina o líder dizendo para o colaborador: poxa, seu trabalho está uma porcaria. Aí alguns líderes me dizem: tá, Lanza, mas está uma porcaria mesmo? Eu digo: tá. Pode até ser que esteja. Só que se você disser dessa maneira, você vai ativar no outro o pior do outro, o animal do outro, e vai dar conflito. Ou se ele não te disser, ele vai ser passivo-agressivo, vai ser pior ainda, vai falar pelas tuas costas, vai detonar ali todo o clima. Ativa Então, uma ó, resistência, né? Um bloqueio. Já, poxa, quem é você para me falar isso, né? Aí exato. já vem ação e reação. Não, e aí ele entra naquela, né? Pô, fiquei a semana toda fazendo isso aqui, o cara disse que é uma porcaria. Então, olha só, na melhor das intenções, sem ter a técnica, o quanto a gente estraga. Então, líder que estão me ouvindo, líderes, nunca digam seu trabalho está uma porcaria, tá? Porque você entrou aqui no julgamento da porcaria e você entrou no adjetivo. Quando a gente comunica, a gente não pode entrar com adjetivos. Porcaria, ruim, bom, mal, nada de adjetivos. A gente tem que fazer o quê? Vi que você se empenhou em fazer o relatório que eu lhe pedi. No entanto, precisamos revisar a coluna F, pois o cálculo possui alguns erros. Consegue fazer essa revisão e me entregar às 15 horas, pois eu preciso para a conclusão do orçamento? Então, olha só, eu fiz as 4 etapas. Eu observei, eu coloquei o sentimento, eu coloquei a necessidade e fiz um pedido. Ó. Eu vi que você se empenhou, porque, claro, por mais que ficou uma porcaria, que não é hipocrisia, talvez ficou mesmo ruim o relatório, mas ele se empenhou, foi o melhor que ele pôde com os recursos que ele tinha naquele momento. E se eu disser que é uma porcaria, acabou. Já acabou a relação. Então, vi que você se empenhou. Tem No uma entanto, validação aí, né, Vanusa? Uma validação daquilo, reconhecer o que tá ok. exatamente. Só que eu tenho que revisar, eu preciso que você revise a coluna F, porque é ali que houve o erro. Então, né, consegue fazer a revisão e me entregar até às 15 horas, porque aí está um outro erro dos líderes. Eles dizem, pô, pediu relatório, cara, nada. E aí eu pergunto para o líder, tá, mas você disse quando exatamente você precisava? Ah, Vanusa, mas eu tenho que dizer, eu tenho que agora desenhar. Tem. Você Sim, não, ninguém tem bola de cristal, né? ninguém tem o óbvio tem que ser dito. Então você tem que dizer onde você quer que melhore no relatório para quando você precisa. Tem que ter essa negociação. Então esse é o primeiro case que ajuda muitos líderes. Depois eu vou até mandar, tá, Muito Paty? Essa legal. tabelinha também aqui no nosso material. Ótimo, Segundo muito legal. case. Estou muito estressado, não vai dar para sairmos hoje. E amanhã eu vou surfar. Isso antes até do coronavírus, né? Mas vamos pensar aqui nos nossos momentos anteriores. Então, o cara diz, né? Estou muito estressado, não vai dar para a gente sair hoje, amanhã eu vou surfar. Imagina o que acontece, né? A pessoa querendo sair, na hora já vai dar problema de relacionamento. Ao invés de dizer dessa maneira, ó, estressado, não vai dar para sair, amanhã eu já vou surfar, eu poderia dizer, amor, eu preciso conversar com você. Né? Então, primeiro já, olha só, né? Amor, eu preciso conversar com você.
Essa semana foi muito puxada no trabalho. Então, olha só o que eu faço. Eu contextualizo, Uhum. eu verbalizo, eu expresso meu sentimento, eu expresso a minha necessidade. Foi muito puxada no trabalho e também na faculdade. Eu estou precisando muito surfar amanhã para esparecer a minha cabeça. Tudo bem de a gente não sair hoje, porque isso é muito importante para mim. Então, eu entro num processo de verbalizar qual é a minha necessidade e fazer uma negociação no final. Então, essa é a etapa. A gente transcrever em todas as frases da nossa vida essas 4 etapas. Tá? Terceiro, estou te cobrando faz uma semana. Será que eu preciso desenhar? Essa eu escuto muitos líderes nos treinamentos que eu ministro. Gente do céu. E às vezes o líder ele fala de um jeito tão sarcástico que ele acaba com toda a equipe. Pô, eu preciso desenhar. A pessoa se sente péssima, né? Isso já tá, assim, é muito, às vezes até um tom, me soa assim, arrogante, e também parece que tá intrínseco nisso que a pessoa lá é burra ou incompetente, né? Parece que Exatamente. diminui o outro, esse jeito de falar, né? E aí é exatamente assim que o colaborador se sente. Pô, me senti um burro. Aí daqui um pouco ele fica falando para os colegas, chega no chefe, ô, o cara disse que se sentia um burro. Mas eu não chamei ele de burro, né? É aí que tá. Como assim burro? Eu não chamei ele de burro. Aí o chefe já Já rotula, pronto. o colaborador já se Aí um fecha. rotulou o outro, né? Aí o colaborador já falou mal do chefe para o departamento inteiro. Exatamente. Agora, se esse chefe, por mais que ele não tivesse toda essa técnica, mas ele tivesse uma relação de confiança instaurada, se ele tivesse uma relação de intenção genuína, talvez o colaborador dizia: Ô chefe, como assim? Você está me chamando de burro? Não, não, não quis chamar. Quando tem confiança, quando tem a intenção bem nutrida, o colaborador tem coragem de contra-argumentar numa boa. Mas quando Uhum. não tem isso, putz, ele se cala, ele sai, e aí entra o passivo-agressivo na relação. Sim, Então, até a Magali falou aqui, né? Às vezes o líder não sabe desenhar e exige aquilo que não dá. Então, muitas vezes o começo, né? Falando aí do que a Magali falou, às vezes o começo do viés está nessa forma da solicitação, né? Do que foi pedido pelo próprio líder que não ficou claro exatamente o que era para ser feito, né? exatamente, Magali. E aí, por isso, na hora que eu comunico, eu também tenho que validar. Digo, Paty, olha só, então o nosso combinado é isso, isso, isso. É, vamos lá, o que ficou para você, a partir de quando, como vai ser o nosso. A gente tem que fazer um combinado. As pessoas têm medo de Uhum, fazer os combinados, acham que o outro escutou, e aí gera os enroscos que geram. Né? Então, uhum, o óbvio tem que ser dito. uhum. Então vamos lá. Estou te cobrando faz uma semana. Será que eu preciso desenhar? Não diga isso, por favor, líder. Diga. Já tem uma semana que eu solicitei o trabalho e não foi entregue. Olha só. Eu fui firme. Tá? Porque comunicação não violenta não é uma coisa mansa. As pessoas acham, eu vou ser mansa sempre. Não, você Não. firme, gentil e transparente. Ó. Já tem uma semana que eu solicitei o trabalho e não foi entregue. Eu gostaria de entender o que está acontecendo e juntos a gente encontrar uma solução. A todo momento, o líder pode ser firme. Preciso muito dessa atividade, então eu expresso a minha necessidade. Ó, preciso muito dessa atividade, que ela seja pontual para conseguir dar continuidade às demais atividades da área. Isso é importante para mim. Então, tá vendo? De novo, né? Observação, sentimento, necessidade e pedido. E aí, pronto, cara, não, realmente, chefe, aconteceu isso, isso, isso. Pronto, vai ter ali o link. Muito legal. Quarto case, tudo bem? Muito legal, muito legal. Quarto case, pare de me pedir brinquedo, filho. Ó, essa é para as mamães ou para os papais que estão nos escutando agora em quarentena, tá? Pare de me pedir brinquedo, filho. Você não vê que eu estou sem dinheiro? Ou então, pô, não vê que essa crise toda está acontecendo? A gente não pode gastar agora? Se os pais falam isso, eles já vão embutindo uma crença, né, de escassez Uhum. de maneira inconsciente nessa criança. Pare de me pedir brinquedo, filho. Você não vê que a gente está sem dinheiro? Então, ele vai crescer sempre, né, lembrando dessa crença de escassez. E às vezes os pais, lembrando, a gente sai da nossa casa e a gente quer acertar. Às vezes os pais não têm noção do estrago que eles fazem por não ter essa escola de idioma desde sempre aprendida, Uhum. né? Essa linguagem, aliás. Ao invés de dizer, pare de me pedir brinquedo, filho, você não vê que eu estou sem dinheiro? O que eu poderia dizer enquanto mãe ou pai? Filho, o papai precisa conversar com você.
Então, primeiro, assenta, né? Uhum. Você está me pedindo esse brinquedo, mas eu preciso que você ajude o papai. Olha só, né? Estou expressando o meu sentimento. Estamos precisando, nesse momento, economizar para colocar em ordem as nossas contas. E por isso que eu não consigo comprar, neste momento, esse brinquedo. Você pode ajudar o papai? Pode ajudar a mamãe? Percebe? É toda uma negociação. É um entendimento, é uma clareza. Eu falei toda a verdade, porque a comunicação não violenta, ela passa exatamente por que uma pessoa... Ó, duas disseram transparência, verdade. Então, é exatamente isso, meninas. Eu tenho que sempre transmitir a verdade, mas é a forma que eu digo e a intenção que vai fazer toda a diferença. E por fim, para a gente já treinar aqui, você sempre chega atrasado. Não sabe do seu horário, então aquele colaborador, né, está atrasando nas reuniões, assim por diante. Se eu digo isso, de novo, eu gero aquele sentimento de, pô, o cara tá, né, sendo irônico comigo. Então, ao invés de eu dizer sempre, porque aí é que tá, em técnica de comunicação, a gente nunca pode generalizar. Sempre, nunca, jamais a gente deve dizer isso. A gente sempre tem que relatar o dia, o horário, tem que ser específico. Eu tenho que exemplificar o que realmente eu quero. Só que isso Isso dá um tem pouquinho muita mais relação com a PNL, né, Vanusa? Porque a gente aprende total. bastante aí né, da generalização, a omissão, vários modelos aí de comunicação. Uma coisa está muito interligada, né, Paty, com a outra. Uhum, É muito sistêmica esses uhum. conteúdos. Então, ao invés de eu dizer você sempre chega atrasado, porque não é sempre, porque comunicação não violenta passa pelo pilar da verdade. E certamente não é sempre. Então, se eu digo você sempre chega, eu estou generalizando, eu estou falando uma mentira. Você não sabe do seu horário? Ao invés de dizer desse jeito, diga: percebi que esta semana você chegou atrasado 3 dias, olha só, específico. E este atraso impactou muito na operação da empresa. Preciso tratar deste assunto com você. Ó, tô sendo firme. O que aconteceu? Está tudo bem com você? Então, pronto, a gente para conversar, mas eu relatei o que aconteceu e pedi, né, uma solução. Então, essa é a técnica da forma. Sempre passa pelas 4 etapas de observação, sentimento, necessidade e pedido. A partir do momento que a gente vai tomando consciência disso, que existe essa técnica, a gente vai transcrevendo as nossas frases. Opa, eu ia falar com o meu líder hoje, ia falar isso. Deixa eu colocar aqui, na regrinha da comunicação não violenta, colocando essas 4 etapas. Dá de um jeito diferente? Então, agora, nesses minutinhos finais, eu acho que seria legal a gente fazer esse exercício. O que você acha, Paty? Acho Com o muito pessoal? legal, muito legal. E eu queria ouvir aí como é que tá para vocês aí esses exemplos. Ficou E, claro? Ou esses exemplos aí tem muita coisa aí muito rica, né? Que a Van nos exemplificou para nós, então ficou bem didático para a gente entender exatamente aí os passos, essa transformação da comunicação. E como é que tá aí para vocês? Ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. que legal. A Magali disse, dar oportunidade para o outro falar antes de julgar. Exatamente, Magali. Uhum. Parece tão simples, né? Mas É um treino, né? É um treino de forma e que com certeza vai ajudar muito, porque tem na comunicação, o julgamento, quando existe um julgamento, ele fica já embutido nessa comunicação. É como essa questão do atraso. Você sempre atrasa. Às vezes já tem até um julgamento de, nossa, ele tá se aproveitando da empresa, mas não dá para entender o contexto. Às vezes é um problema de saúde, pode ser um problema familiar, então não dá para sim. entender o que está exatamente acontecendo. Então, quando a comunicação não violenta ela é feita, dá espaço para realmente dizer o fato e aí entender, ouvir do outro o que realmente está acontecendo, que gerou o atraso. Então, é bem fato, é muito mais presente essa comunicação, é mais consciente mesmo, né? Uhum. Tá totalmente linkado, né? Os dois temas. É muito, muito. Tá, é muito legal a gente aqui que gosta de juntar aí as sabedorias, né? Uhum. Pessoal da PNL, pessoal da Enneagrama, que está aqui
participando com a gente, ver como isso está totalmente linkado, o pessoal do Mindfulness, tudo está relacionado, né? A, a Mari falou assim, ficou claro, muito obrigada. E quando o outro é agressivo na comunicação, qual a melhor maneira de reagirmos? Ótimo, ótima pergunta. Mari, é isso? Mari. Mari, ótima pergunta. Eu gosto muito de trazer o exemplo do Hulk, né? Lembram do filme, do desenho animado, do Hulk? Aí é que tá, né? Acho que tanto Já em vai relação, ficando verde de raiva. acho que tanto em relação ao outro quanto em relação a gente, né? Como a gente controlar esse Hulk interior, porque são segundos que se a gente traz para consciência assim, caramba, quando o outro faz isso comigo, ele ativa o meu gatilho, eu fico furiosa e literalmente eu tô de verde, né? Hoje. Então eu entro no Também. meu. Tô de verde escuro. Estamos em flow. Então, acho que assim, como que eu faço para controlar esse meu Hulk interno, que todos nós temos, né? Uns ativam mais rápido, outros menos. Sim. Então, primeiro, de novo conectando com mindfulness, né? Conecta com a sabedoria do seu corpo. Então, identifica assim, quando alguém me fala algo, e são alguns gatilhos que eu já percebi que, aquilo lá, putz, ativa o meu Hulk. Então, quando alguém me fala, onde é que ativa no meu corpo? Tem gente que fica aqui envermelhando o pescoço, tem gente que já dá enxaqueca, tem gente que dá um negócio aqui no estômago. Então, quando o seu corpo reagir, quando ele der aquele sinal, tudo começa por aí. Porque a gente vai direto para a mente, né? Mente explode. E não, começa pelo corpo, pela respiração, né, Paty? Que você faz lindamente no Mindfulness. Então, Sim. conecta com o corpo. Surgiu a vontade de explodir, ou alguém explodiu com você, tenta não reagir. Tenta segurar a onda, observa no seu corpo e aí treina esses diálogos para poder dar uma reação, poder dar uma resposta de maneira mais assertiva, porque sempre a gente vai passar por essas provas de fogo. E quando a gente começa a aprender essas técnicas, é danado porque a gente começa a ser, como é que eu vou dizer? A gente passa a ser as pessoas tentam pegar assim, quero ver se a Vanusa então ela segura a onda mesmo, sabe? Vamos testar, né? Vamos Isso, colocar à prova. a gente é testado. Então, você, né, que fez essa pergunta, tenta controlar a onda, tenta assim, entender, né, o que é do outro, aquilo lá é do outro, é o momento dele, tenta não julgar, tenta passar esse filtro, entrar nessa empatia. E naquele momento não entra na mesma frequência que ele, controla o seu Hulk, só que você não pode ficar com isso guardado. Então, no momento que as coisas acalmarem, talvez não seja no mesmo dia, talvez seja à tarde, à noite, você tem que chegar e conversar com essa pessoa. Você tem que dizer, olha, quero conversar sobre o que aconteceu ontem. Quando você me disse dessa maneira, eu me senti dessa forma. Eu identifiquei que isso para mim é importante. Eu gostaria de te fazer um pedido para uma próxima vez a gente tomar mais cuidado com isso. Porque o outro vai até onde eu permito. E quando eu me coloco de uma forma centrada, firme, gentil e direta, não vou ficar mostrando o dente, me fazendo de coitadinha. Não, vou ser firme, gentil e direta. Mas eu não entro no Hulk do outro, aí eu me coloco sim numa postura de ter uma relação, né, de mais confiança. Então, acho Isso que é a passa muito balança, né, Vanus? O equilíbrio, né, do dar e receber, nem mais nem menos, né? Me colocar isso, igual o outro ali no relacionamento. Gente, é um exatamente. assunto fascinante, né? Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso tempo voa, então eu agradeço muito aí a participação. Espero que vocês apliquem essas práticas do que vocês viram aqui. Então, Vanus, eu quero agradecer muito por todo esse conteúdo, por toda essa sabedoria, foi muito rico. Então, quem segue aqui Iluminata, sigam lá, sigam a página da Iluminata aqui no Instagram. Essa live vai estar salva lá no YouTube da Iluminata, então vocês Ai, que encontram lá legal. no Iluminata Escola de Transformação, para quem quiser depois, quem chegou no meio da live quiser assistir na íntegra, vale super a pena. Espero que vocês apliquem aí e disseminem cada vez mais a comunicação não violenta, porque é muito rico esse conhecimento. Sigam a Vanusa também, o perfil da Vanusa, Vanusa Cardoso Coaching, e quero agradecer demais, Vanusa, foi muito rico
é se compartilhar aqui com você. Espero que vocês tenham uma semana muito mais harmônica em função aí de tudo que a gente aprendeu aqui contigo, Vanusa. Gratidão. Eu que agradeço, gratidão a todos que nos escutaram. Todas as minhas redes sociais são Vanusa Cardoso Coaching, lá no canal do YouTube. Tem vários conteúdos sobre comunicação para quem quiser também, né, Paty? No Instagram, enfim, todos os canais. Então, gratidão, linda, que a gente comece essa semana levando mais harmonização e a gente espera genuinamente que tenhamos ajudado. E compartilhem esses conteúdos, acho que esse é o ponto, né, Paty? Sejam generosos. Então, se souberem de alguém que esse conteúdo vai ajudar, avisa sobre a live e levem para frente essa grande corrente do bem, esse eco. Isso, estamos juntos na corrente do bem aqui, então disseminem esse conhecimento, aproveitem as lives, a semana inteira tem live, acompanhem aí no Instagram da Iluminata, tem uma série de lives aí para vocês, com assuntos cada vez mais ricos, né, sobre o autoconhecimento, sobre o desenvolvimento humano. Então, um beijo para todos vocês, uma ótima semana. Gratidão à Iluminata e a você. Tá? Beijo. Beijão. Até mais. Tchau, tchau.